Olá, meu nome é Marcelo Kraus, eu tenho transtorno de ansiedade, sou cirurgião dentista e lido com essa situação tanto comigo quanto meus pacientes há 21 anos ou mais. Quem já não esteve na situação de paciente ou mesmo de cirurgião dentista e não se deparou com uma situação de pânico, desespero, medo, ansiedade com relação ao paciente ou do paciente? Muitas vezes aquela sensação de frio na barriga, tremor nas mãos, sensação de iminente morte, ameaça, ela acaba nos dominando. E é um processo progressivo, tanto com o tempo, quanto a frequência de exposição àquele agente que você acha que vai te causar mal. Tá? Isso muitas vezes impede um tratamento e impede a vida da pessoa. Isso é sofrimento. O paciente deve esperar do cirurgião dentista. Ele deve esperar o seguinte: compreensão e acolhimento. Uma vez que você compreende o paciente e acolhe ele nos medos e necessidades, fazendo com que o tratamento ande no tempo dele, dando explanações antes de fazer tudo, como as coisas vão suceder, é muito difícil que esse paciente entre em sofrimento pelo tratamento em si. Eu digo tratamento, o sofrimento pela ansiedade, o medo do medo. E também o tratamento fica otimizado. Otimizado por quê? Fica otimizado porque o paciente ele responde melhor ao tratamento. Ele se deixa tratar. Ele se permite tratar sem sofrimento do tratamento e sem sofrimento emocional. Isso é importante. Muitas pessoas falam: existe dor psicogênica. Existe dor psicogênica? Claro que existe dor psicogênica. Mas quem sente a dor psicogênica, sente dor. Cada paciente tem o seu tempo e a gente tem que respeitar isso como profissional. Se for necessário, uma sessão ela deve ser abortada logo que começam a aparecer os primeiros sinais de ansiedade ou mesmo pânico. Porque uma vez que você prolonga a exposição ao fator do medo, da ansiedade, isso tende a virar só uma bola de neve, e se isso acontece durante um tratamento, às vezes a coisa se torna pior. Vamos supor que você esteja no meio de uma cirurgia e o paciente desenvolve uma crise de pânico. Isso é muito ruim. Então, para casos eletivos, aqueles que a gente pode agendar o paciente, eu prefiro fazer o bom e velho contato. Eu gosto de explorar os medos do paciente, saber por que ele tem determinada ansiedade ou mesmo pânico, do consultório odontológico, ou se existe alguma outra situação que esteja canalizada para o consultório e esteja sendo deflagrada lá. Então a gente, através da conversa, da explanação, do bate-papo, da aproximação, a gente consegue chegar num nível de confiança com o paciente, onde nós podemos executar o tratamento. Se não é eletivo, é uma urgência, existe ação medicamentosa. Existe também a situação onde, numa situação de urgência, você pode fazer o uso de uma anestesia geral ou mesmo de uma sedação inconsciente. Eu não acho uma boa coisa pelo seguinte aspecto: isso trata um momento, não trata toda a vida odontológica do paciente. O ideal é que o paciente se sinta seguro o suficiente, não só para sorrir, mas para poder fazer o seu tratamento e as suas manutenções de uma maneira segura, confortável e totalmente ausente e desprovida de medo, ansiedade ou crises de pânico. A ida ao dentista ela deve ser agradável para resolver o problema ou para solucionar alguma questão de necessidade pessoal, estética da pessoa. Do contrário, nós estamos fazendo errado. E por que no começo desse vídeo eu disse que eu tenho transtorno de ansiedade? Porque eu convivo com isso há muito tempo. É uma situação que não tem cura, ela tem controle, mas não tem cura. Ela tem diversas maneiras de ser tratada, eu convivo com isso desde que eu me conheço por gente. Então eu sou empático com quem sofre desse tipo de problema. E boi preto conhece boi preto. Então assim que o paciente chega no consultório, a gente tem uma conversa inicial, o mesmo está para fazer o procedimento.
a gente consegue já perceber já de início, né, o nível de ansiedade e o quanto de expectativa o paciente tem, ou se está num ponto de deflagrar uma crise de pânico. Então, eu acredito que nenhum paciente jamais deva sentir vergonha disso. Nenhum paciente deve se sentir, nenhuma pessoa, nenhum ser humano deve se sentir envergonhado ou diminuído por ter medo de ir ao dentista. Mas se abra ao dentista para que ele possa identificar e manipular ou tratar da maneira eficaz. Eu tenho pacientes que já de longa data e muitos anos que eram aterrorizados com a possibilidade de sofrer uma intervenção odontológica, mas ao longo do desenrolar do tratamento, ganhando confiança, paulatinamente, hoje fazem visitas frequentes ao consultório, sem qualquer tipo de sofrimento, e na verdade isso acaba rendendo até um bom bate-papo, umas boas risadas. Isso é o que a gente leva da vida. Então, eu gosto de estimular o paciente a confrontar os seus medos e ajudar ele no processo de retomada das rédeas com relação à ansiedade. Porque existe controle, pode não existir cura, mas tem controle e tem manipulação ou manuseio. O sofrimento nunca é uma opção no tratamento odontológico, nunca é. E você deve confiar nisso. Mas é necessário que o paciente se abra para o cirurgião dentista para que ele possa fazer e conduzir o tratamento de maneira adequada. Tá? Um grande abraço para todos, espero que todos estejam bem e nos vemos no próximo vídeo.